A matéria é história e o assunto hoje é a abolição da escravatura. No início da colonização, não havia trabalhadores para realizar os trabalhos braçais, né? Os trabalhos pesados, que requer o quê? Esforço. Assim, os colonizadores portugueses tentaram utilizar a mão de obra indígena nas lavouras. Porém, os religiosos católicos pronunciaram contra a escravidão dos indígenas. Foram contra a escravidão dos indígenas, os católicos. Então, os portugueses foram buscar mão de obra na África. Para quê? Para submetê-los ao trabalho escravo. Começou assim a entrada dos escravos aqui no Brasil. Por quê? Porque eles precisavam de mão de obra. Então, eles foram buscar na África essa mão de obra, já que foi destacado que não poderia o quê? Escravizar os índios. Os negros eram trazidos da África e transportados nos porões dos navios negreiros, onde, devido aos maus tratos, muitos morriam durante essa viagem. Após o desembarque, eles eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho como mercadorias. Eram tratados com violência, não tinha direito nenhum e nem podiam se defender das injustiças que eles sofriam. O período da escravidão foi marcado por revoltas e muitas fugas que deram origem aos quilombos, que era o local onde eles se refugiavam, que quando eles fugiam, eles viviam nesse lugar chamado quilombos. O maior quilombo foi o de Palmares. Na segunda metade do século XIX, surgiu o movimento abolicionista, que defendia o quê? A abolição da escravidão no Brasil. Abolição o quê? Que eles queriam, como é que eu posso dizer, abolir, que não existisse mais, que deixasse de existir aquela escravidão. Então, eles lutavam a favor dos escravos para que eles fossem libertos. Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Luiz Gama foram os principais abolicionistas, pessoas que lutavam para libertar os escravos. Com garra e muita perseverança, os abolicionistas conseguiram pouco a pouco dar um passo a mais para a libertação dos escravos. Então, essas pessoas, elas lutavam para libertar os escravos. Quem era? Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco e José do Patrocínio. A Inglaterra também teve sua parcela de contribuição para a libertação dos escravos. Não por bondade, né? Mas por interesse próprio. A Inglaterra ela tinha colônias que produziam açúcar para ser vendidos na Europa. Então, sem escravo no Brasil, a produção do açúcar diminuiria e ela ganharia concorrência comercial na venda do produto. Então, a Inglaterra entrou nessa luta não porque eles queriam acabar com a escravidão, mas era porque se o Brasil deixasse de escravizar, ia ter menos açúcar para fazer para exportar, né? Para levar para a Europa. Então, a Inglaterra que ia se favorecer com essa diminuição aqui no Brasil do açúcar. A escravidão no Brasil durou muito tempo e lentamente foram surgindo algumas leis a favor dos escravos. Como durou muito, então começaram a fazer leis, né? Em 1850, a lei de Eusébio de Queiroz, que acabou com o comércio de escravo. Então, em 1850 não poderia
traficar esses escravos, comercializar esses escravos. Em 1871 veio a lei do ventre livre, que deu liberdade aos filhos dos escravos nascidos a partir dessa data. Então, em 1871, toda escrava que ficasse grávida, os seus filhos seriam livres, porém permanentemente sob a guarda do proprietário da sua mãe, até que ele completasse 21 anos. Então ele ia nascer livre, mas eles iam ficar da tutela do proprietário da fazenda até ele completar 21 anos. Também temos a lei dos sexagenários, que foi em 1885, que ele libertava todos os escravos com mais de 65 anos de idade. Então, a partir de 65 anos, essa lei dos sexagenários, eles ficariam livres, ficariam libertos, porque fariam 65 anos. E em 1888 veio a Lei Áurea, que foi assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que governava no lugar do pai enquanto ele estava viajando. Aboliu definitivamente a escravidão aqui no Brasil. Então foi 13 de maio de 1888 a abolição da escravidão no Brasil. Dona Isabel, princesa imperial do Brasil e regente do império, quando da assinatura da Lei Áurea, pela qual ficou conhecida como a Redentora. Todos chamavam ela de Redentora porque foi ela que assinou, foi ela que definitivamente acabou com a escravidão no Brasil. A Lei Áurea não mudou muito a situação dos negros, né? Que eles ficaram sem trabalho, sem terras para cultivar, sem casas para morar, sem dinheiro e sem escolas para os seus filhos estudarem. Pois poucas escolas que havia só eram ricos que estudavam, né? Naquele tempo quem estudava é quem tinha dinheiro. Então, na verdade, foi bom por um lado para os escravos, que eles ficaram livres, mas também não deram nenhuma condição de vida para eles. Eles não deram casa a eles não deram trabalho, eles não foram remunerados, não deram dinheiro a eles pelos tempos que eles trabalharam nas fazendas. Eles não deram tipo como é que eu posso dizer? Não deram dinheiro nenhum a eles, né? Porque eles trabalharam tanto tempo e saíram sem nada, sem ter casa, sem ter onde os filhos estudar. Eles ficaram sem nada, não tinha nem onde morar. Muitos foram para a cidade na esperança de uma vida melhor, mas sofreram discriminação de todo tipo. Tornaram-se escravos da miséria, né? Ficavam na miséria, porque como não tinha dinheiro, naquele tempo tudo era como hoje também, né? Que é tudo, temos que ter dinheiro para a gente estudar, para a gente comprar comida, para a gente comprar roupa, e eles não tinham essas condições. Também temos alguma curiosidade aqui. Com a abolição da escravidão no Brasil, os fazendeiros necessitaram de pessoas que trabalhassem nas lavouras e em outras atividades. Assim, o país recebeu um grande número de imigrantes que davam a mão de obra assalariada, vinda de outros países que muito influenciaram a cultura brasileira. Por isso que a nossa cultura, né, é recheada de outros países. Por quê? Porque vieram muitos imigrantes, vieram da Itália, vieram da Alemanha, e essas pessoas agregaram a cultura deles aqui na nossa. Por isso que hoje é uma mistura, né, de raças e de cultura. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Beijo, fica com Deus.